pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Maristela Marchante. Vou estar com vocês mais meia hora, hein? Mais 30 minutos. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? O nosso objeto de conhecimento é Barroco em Portugal. Contexto de produção. Barroco em Portugal, características. Barroco em Portugal, Padre Antônio Vieira. Detalhamento. Introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário. Observações quanto à estética predominante do período literário. Os sermões de Padre Antônio Vieira. Então, hoje nós temos muita coisa interessante para estudar. Vamos para a nossa aula? Período Barroco. É muito interessante esse período literário. E nós já vamos começar com um vídeo. Vamos ver? Certas coisas. Não existiria o som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia, de silêncios e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Lulu Santos. Muito bem. Vocês identificaram a letra, né? Lulu Santos é uma música muito significativa que cabe perfeitamente nas características do período literário barroco. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, no período barroco. Barroco, nome que se convencionou dar ao estilo da maioria das obras, música, pintura, texto, projeto arquitetônico e também escultura, criadas entre o fim do século XVI e meados do século XVIII, marcadas por uma retomada de elementos da concepção de mundo medieval, os quais durante o Renascimento ficaram encobertos pelo racionalismo e pelo antropocentrismo. Já falamos sobre isso, né? O Barroco buscava fundir duas concepções de mundo opostas, o medieval e a clássica. Então, nós vemos que esse período literário é um período literário em que havia muita contradição. Então, é bem depois do período entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Então, o período barroco, ele vem trazer esses conflitos existenciais. Então, vamos continuar? O barroco. Nós vamos estudar o barroco em Portugal. Então, o barroco em Portugal vai de 1508 a 1756. Tem como a pessoa principal, o autor principal desse período, Padre Antônio Vieira. Ele é o principal autor do barroco literário no país. No entanto, passou a maior parte de sua vida no Brasil. Sua principal obra, Os Sermões, constitui um mundo rico e contraditório. Lembra que nós falamos, lembra lá, teocentrismo era medieval, antropocentrismo começa no classicismo. Então, nesse período do barroco, há um conflito existencial exacerbado. Então, o que nós podemos ver, as pessoas que vivem nesse momento, elas vivem esse conflito entre o certo e o errado. E isso reflete em todas as artes, né? Então, esses sermões têm um pé lá na religião católica, né? Os sermões, Padre Antônio Vieira. E revela sua inteligência voltada para as coisas sacras e, simultaneamente, para a vida social portuguesa e brasileira. Então, todos os sermões nós sabemos que têm um cunho religioso, e religioso voltado para a religião católica daquele período, né? Continuando. O barroco em Portugal. Vieira foi uma espécie de cronista da história imediata. Então, ele trazia todo o conhecimento,
registrava tudo o que estava acontecendo naquele momento. Ele era um cronista. Ele pegava as questões do dia a dia e transformava em crônica. Falava sobre aquelas questões do dia a dia, né? Assim, ele elaborava os sermões usando a técnica medieval, explicitando as metáforas da linguagem bíblica. Então, como nós vemos na Bíblia, se alguém de vocês já teve a oportunidade de ler, há muitas metáforas, há muita simbologia, muita simbologia. O Velho Testamento, o Novo Testamento é carregado de simbologias, de metáforas, de parábolas. Então, toda essa forma de escrever é lá do tempo do medieval, né? Traz lá de trás. Então, ele usava essa técnica com metáforas da linguagem bíblica. E continuando, vamos ver, então, o contexto dessas produções. A Reforma Protestante. O que vem a ser a Reforma Protestante? Então, no período em que o antropocentrismo começou a ficar mais forte entre as pessoas da época, com o advento da invenção da imprensa e também pela divulgação da arte, da literatura, da ciência e da própria Bíblia, as pessoas começaram a ler e começaram a tomar ciência de que eram capazes de pensar por si mesmas, decidir por si mesmas, escolher por si mesmas, e a ciência começa a se desenvolver. Então, o que acontece? A Igreja Católica começa a perder adeptos. Então, nós percebemos que, nesse momento, acontece que as pessoas de dentro da própria igreja começam a se revoltar com algumas coisas que estavam acontecendo na Igreja Católica desse período, a venda dos dogmas. O que vem a ser isso? Então, nós vimos nesse período que, dependendo do tamanho, da quantidade de dinheiro que as pessoas davam para ajudar a igreja, era a possibilidade dela ser perdoada de seus pecados. Então, começaram a vender o perdão, vamos dizer, para as pessoas, e isso desagradou muitas pessoas, né? Então, é a partir daí que começa a Igreja Católica a se enfraquecer e perder adeptos. A Contra-Reforma, a resposta católica. Então, como começou a surgir novas religiões, a Igreja Católica começou a pensar em fazer uma reorganização interna, e isso chamou Contra-Reforma. Só que nessa Contra-Reforma houve também muita perseguição. Nesse período que começa a ciência, existia muita ciência que se chamava alquimia, que hoje nós conhecemos como as pessoas que trabalham com ervas medicinais. Naquela época, as ervas também existiam e as pessoas faziam uso, mas essas pessoas eram vistas como bruxos. Então, eram vistas dessa forma e perseguidas pela Igreja Católica. Então, nessa Contra-Reforma, houve muita perseguição com essas pessoas alquimistas que trabalhavam com a ciência e também as pessoas que liam. Muitos livros foram queimados junto com essas pessoas. Então, se você for pesquisar mais a miúdo, você vai ver também em história. Na história geral, você vai encontrar todas essas informações com detalhes. Essa Contra-Reforma foi uma reação da Igreja Católica a tudo aquilo que estava acontecendo, levando a Igreja Católica a perder seus adeptos e perder a força que ela tinha de decisões dentro da sociedade, né? E continuando, outra questão que trouxe essa insegurança para as pessoas da época do Barroco, depois da reforma, a Contra-Reforma da Igreja Católica, foi também a morte de Dom Sebastião I, o rei de Portugal. Ele foi a uma batalha e desapareceu nessa batalha, que é a que nós vamos ver em seguida. Aconteceu a anexação de Portugal ao Reino da Espanha. Por quê? Nessa batalha, Dom Sebastião desapareceu e o povo de Portugal começou a vê-lo como um Messias, dizendo e achando e acreditando que ele retornaria e salvaria
Portugal das garras e da forma como a Espanha dominava eles. Então, o sebastianismo é justamente isso. É a esperança que eles tinham que Dom Sebastião retornasse, porque até então não sabia. E outro detalhe, ele não tinha nenhum herdeiro. Então, Espanha ficou responsável pelo país, Portugal. Características da literatura barroca, é o que nós vamos ver agora. Muito contraste. Que tipo de contraste? Nós podemos ver que na arte barroca há muitas cores fortes, entendeu? Muita cor forte para trazer para o leitor, trazer para o interlocutor que ali existe conflito, que ali existe dúvida. Então, as pinceladas, as formas de se produzir a arte é com exagero, tudo com exagero. É exagero de cor, exagero de tamanho. Então, os contrastes. Quando nós pensamos em contraste, vida, céu, inferno, vida, morte. Então, esse tipo de contraste é colocado na obra de arte, não só nas esculturas, mas também no tipo de literatura, como nós vimos no início da aula, a letra daquela música que é contemporânea, é pós-moderna, é do nosso tempo, mas traz essas contradições, né? Traz esses conflitos, som, silêncio, amor, ódio, céu, inferno. Então, isso dentro da arte barroca é mostrado, é planejado de uma forma que é para mostrar exagero, que é para mostrar a força do pensamento e a força de toda a angústia que as pessoas vivem naquele momento por causa do desequilíbrio, certo? O que mais que nós temos? Descontentamento. Não é possível ser contente, né? Vamos ver que são descontentes, estão descontentes, porque eles não conseguem encontrar o equilíbrio. Então, dentro da arte, na forma deles viverem, na forma como o país estava vivendo, naquele desequilíbrio, naquela insegurança, por estar sofrendo questões aí da Espanha, ter que dar satisfações à Espanha e também aos conflitos internos do país, né? Então, esse descontentamento, ele vai aparecer na produção literária, na produção da arte, de forma geral, escultura, a literatura e também o estilo rebuscado. O estilo rebuscado. Lembra que nós estudamos o classicismo, que nesse período do classicismo existia aquela preocupação em escrever de uma forma rebuscada? Então, nós vimos lá também que ali começou os poemas de forma fixa, a preocupação dos autores, dos poetas, em trazer para o exterior, para exteriorizar o seu pensamento, seus sentimentos, sua angústia, sua visão de mundo, mas de uma forma em textos organizados, com números de sílabas poéticas, com rimas ricas e raras, com estrofes. Então, é a preocupação com a estética. Aqui também o estilo rebuscado é a preocupação com a estética, com a forma como está escrevendo. É uma forma de trazer para o leitor, tentar trazer para o leitor toda a angústia que o autor, o poeta, está vivendo naquele momento. Toda a arte tem essa preocupação. Então, quando nós lemos alguma coisa de arte, quando nós vemos alguma coisa de arte, nós precisamos olhar com nossos olhares espirituais. Nós não podemos olhar apenas o que nós estamos vendo. Nós temos que olhar além. Então, quando nós lemos um texto literário, não é simplesmente o que está escrito ali, como nós vimos anteriormente. Quando um poeta diz tinha uma pedra no meio do caminho, nós não podemos dizer que ele tropeçou e machucou o pé. Para um poeta, isso não é arte. A arte é ele dizer que o caminho é a vida e a pedra são os conflitos, as angústias, os desafios. Então, é esse olhar que nós temos que ter subjetivo sobre a arte que nós vamos ter contato. Então, esse estilo
rebuscado justamente é isso. Ele quer trazer para o leitor todo o sentimento que ele está tendo. E se você realmente olhar o subjetivismo, se você olhar com seus olhos espirituais, você vai conseguir captar a mesma emoção que o autor teve no momento que ele escreveu aquele poema, aquele romance, aquela música, não é? Continuando, temos também as correntes do barroco. Correntes filosóficas, cultismo, predomínio na lírica poética. E temos também o conceptismo, predomínio na prosa. Então, o cultismo, ele vai predominar na poética, na lírica, e o conceptismo, ele vai predomínio na prosa. Vamos ver isso mais explicadamente, então, o que é o cultismo e o conceptismo. Os dois estilos do barroco literário, cultismo e conceptismo. Cultismo é o refinamento linguístico, é ser rebuscado. Os dois estilos do barroco literário, as duas correntes filosóficas daquele período, né? Cultismo é o refinamento linguístico. Quando nós falamos em refinamento linguístico, estamos falando de rebuscamento, é a preocupação em escolher as palavras para escrever, né? A utilização de metáforas. Metáforas nós já estudamos. São figuras de linguagem, né? Elaboradas, ênfase na estética da linguagem, vocabulário erudito, abuso das figuras de linguagem. Então, o cultismo é a preocupação em trazer para o leitor aquilo que vai prender e mostrar e desenvolver no leitor aquele sentimento subjetivo. Entenderam? O conceptismo é o jogo de palavras, trocadilhos, paradoxos, raciocínio sofisticado, profundidade de pensamento e provocação de reflexões. Aí vem não só a antítese, né? A antítese é uma figura de linguagem. Então, nós vamos ver que ele vai um pouco mais além, ele vai para os paradoxos, que são os pensamentos contraditórios. A antítese são palavras contraditórias, céu, inferno, amor, ódio, vida, morte. Já os paradoxos são pensamentos, são ideias que se contradizem, ok? Então, continuando, podemos ver então aí a estátua do Padre Antônio Vieira, lá em Lisboa. Antônio Padre Vieira nasceu em Portugal em 1608, mas veio ao Brasil logo quando criança, país onde cresceu e estudou no Colégio dos Jesuítas, Salvador, para iniciar sua carreira como padre no catolicismo. O autor ainda foi responsável por escrever cerca de 500 cartas, com todos os tipos de assuntos, mas em sua maioria com críticas e manifestos acerca dos mais variados assuntos. Característica da obra do padre Antônio Vieira: evitava o rebuscamento excessivo na forma, partia de um fato observado ou vivido. Lembra que eu falei para vocês no início? Que ele escrevia o que ele via no seu cotidiano, e aí ele escrevia e ele não se preocupava muito com a forma, não, como era hábito naquele período. Ele escrevia de forma mais simples e escreveu mais de 500 cartas, né? Sobre tudo que ele via ao seu redor e criticava mesmo. Então vamos ver mais um pouquinho. Sermão da 60ª. Apresentado em 1655, o Sermão da 60ª é dividido em 10 partes diferentes, sendo que a temática principal apresentada por esse sermão é sobre a arte de pregar, catequização e evangelização. Sendo assim, Padre Antônio Vieira, no sermão em questão, critica a forma como os outros representantes religiosos pregam a palavra de Deus. Além disso, também afirma veementemente que pregar a palavra de Deus não é apenas falá-la ou reproduzi-la de forma vazia, mas sim é fazer da palavra de Deus uma semente que deve ser semeada pelo pregador
e cultivada com muito carinho e dedicação. No final do sermão, Vieira ainda ressalta que se a palavra de Deus não dá frutos aqui na terra, no plano terreno, a culpa disso não é da semente, ou seja, de Deus ou de sua palavra, mas sim exclusivamente dos semeadores, fazendo uma alusão aos pregadores, que não cumprem direito a função deles em cultivar de forma correta a palavra de Deus. Percebem como ele critica, como ele traz aí a crítica que ele faz nesse período? Vamos ver um trechinho? Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes desta maneira: Ide e pregai a toda a criatura. Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas? As árvores não são criaturas? As pedras não são criaturas? Pois hão os apóstolos de pregar às pedras? Hão de pregar aos troncos? Hão de pregar aos animais? Sim, porque como os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e incultas, haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies de criaturas. Haviam de achar homens, haviam de achar homens brutos, haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens pedras. Tudo padeceram lá os semeadores. Houve missionários afogados, porque uns se afogaram na boca do grande rio das Amazonas. Houve missionários mirrados, porque tais tornaram os da jornada dos Tocantins mirrados da fome e da doença. Para os semeadores, isto são glórias. Muito bom, né? Então vocês percebem que ele faz uma crítica bastante feroz, né? Contra os pregadores. Que não é só falar, não é só reproduzir, né? Muito bom. Sermão de Santo Antônio ou Sermão aos Peixes. Temos também aí mais um sermão. Apresentado em 1654, o Sermão de Santo Antônio ou Sermão aos Peixes divide-se em 6 partes, sendo que a temática principal apresentada por esse sermão fala sobre os vícios dos colonos portugueses e o abuso aos povos indígenas. Lembra que nós falamos dos abusos que houve com os povos indígenas, o desrespeito e a desvalorização da cultura indígena, que eram escravizados e explorados pelos portugueses, mesmo que ainda neste sermão já estivesse presente a ideia sobre a arte da pregação. No sermão em questão, Padre Antônio Vieira utiliza-se da metáfora e simbolismo dos peixes para falar sobre as virtudes e os vícios dos colonos portugueses, sendo que, primeiramente, exalta as qualidades dos povos colonos, mas depois deferir-lhes uma crítica engajada sobre a forma como eles estavam conduzindo a colonização do Brasil, ao custo da dor e do sofrimento dos povos indígenas. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Olha aí, temos aí o texto. Sermão de Santo Antônio ou Sermão aos Peixes. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes 2 boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar o pregador, que é serem gente, os peixes, que se não há de se converter. Mas esta dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não sente. Suposto isso,
Para que procedamos com clareza, dividirei peixes, o vosso sermão, em 2 pontos. O primeiro, louvar-vos-ei as vossas atitudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. Então, nós temos aí um trecho, né, do texto, do sermão aos peixes. Então, o barroco, ele traz aí muita simbologia, como nós vimos. E voltando, vamos ver, dar mais uma olhada nas características, né, da obra do barroco. E vamos refrescar a nossa ideia, nosso pensamento a respeito disso que nós acabamos de ler. Vamos ver? Então, nós temos as correntes, né, um pouco antes as características, né, do barroco. Então, nós temos contrastes. Vocês viram quantas metáforas? Vocês viram quanta simbologia? Tanto no primeiro sermão, como no segundo. Então, para falar sobre a palavra de Deus, nós temos não só falar, nem reproduzir, né? Então, se a palavra de Deus não está surtindo efeito, o erro não está na palavra, não está na semente, mas sim nos semeadores. Então, ele faz uma dura crítica sobre os pregadores da época, né? E na obra que nós vimos escrita, tem contrastes. Esses contrastes são reflexos do desequilíbrio que existia naquele momento, da forma como as pessoas viviam entre o céu, o inferno, o amor, o ódio. Então, tudo isso reflete na obra de arte desse período. As cores fortes, mostrando, então, esse desequilíbrio, essa angústia que eles viviam, porque deve ser angustiante, né? Você não saber entre o céu e o inferno. O teocentrismo lidava com Deus como centro de tudo, ou existia céu ou existia inferno. Ou você ia para o céu ou você ia para o inferno. Depois vem o antropocentrismo, que a ciência trouxe, que a invenção da imprensa possibilitou, e aí as pessoas começam a perceber sua própria essência, começam a perceber sua própria capacidade. Mas isso traz desequilíbrio também, porque ainda existia muitos analfabetos. Olha as consequências da falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento faz com que sejamos presos, sejamos reféns, seja de uma coisa ou de outra, seja de um sistema de governo, seja, não interessa. A falta de conhecimento nos faz refém. Conhecimento nos liberta. Conhecimento nos liberta. E era isso que eles viviam, esse descontentamento, esses contrastes, que com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, as coisas foram modificando. Ainda hoje existem analfabetos, em todos os lugares, todos os países, mas é um número bem pequeno. Mas isso não deixa de ser uma verdade. A pessoa que não sabe ler, a pessoa que não sabe escrever, ela é refém. Ela não tem condições de ter liberdade, autonomia. Não tem. Então é importante nós buscarmos conhecimento. O conhecimento, como dizem no ditado popular, não ocupa espaço e nós temos que buscar esse conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.